Para o Winnicott, o bebê pode ser enganado, fobbed off, que o tradutor aqui traduziu como suborno, né, subornado, alimentação satisfatória, mas a gratificação instintiva, ou satisfação pulsional, como eu prefiro dizer, faz muito pouco pela posição do objeto. Essa passagem aqui é bastante interessante, né, do Winnicott, porque ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta o objeto comparecer e alimentar bem o bebê, se não for no tempo dele. Então, a satisfação instintiva, a satisfação pulsional, ela faz muito pouco pela posição do objeto, né? O bebê pode estar muito bem alimentado, mas se não foi no momento que ele pediu, que ele precisou criar o seio apareceu antes disso ou muito depois, esse objeto ele fica num lugar que não é exatamente esse lugar entre a criação e o encontro, né? Ele fica com uma realidade meio falsa. É isso que vai começar a aparecer. Uma realidade impositiva que vai se impor, o bebê vai conseguir manejar isso, mas de jeito nenhum vai ser uma realidade da qual o bebê efetivamente consegue fazer parte. A ideia de Winnicott aqui, então, é valorizar a frustração que educa o infante quanto à existência de um mundo não eu. Então, o processo de desilusionamento é um processo lento, que passa pela frustração, mas que deve ser bastante gradual. É um processo que deve ser garantido pela mãe suficientemente boa, de tal maneira que o bebê vai se frustrando e aí sim o objeto começa a ganhar um estatuto de não eu. O objeto passa a ser um objeto objetivo, deixa de ser um objeto subjetivo, que era o objeto na ilusão de onipotência. O seio que eu encontrei, fui eu que criei. Então era um objeto subjetivo, mas ele vai deixando de ser objeto subjetivo e vai passando a ser objeto objetivo quando o desilusionamento ele é feito. Falei bastante disso no vídeo sobre o uso do objeto, que eu recomendo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena ler os dois textos juntos, né? O uso do objeto e esse texto aqui, comunicar e não comunicar. Então, no desenvolvimento saudável, a experiência mais importante do paciente com relação ao objeto bom ou potencialmente satisfatório é a recusa do mesmo. Então, a melhor experiência que o sujeito vai ter com o objeto é a possibilidade de recusá-lo. Para usar a linguagem de Freud, de odiá-lo, né? Na medida em que o sujeito pode odiar o objeto, destruir o objeto, né? Eu falei bastante disso comentando o texto O Uso do Objeto. Quando o sujeito pode destruir o objeto, ele começa a reconhecer, por assim dizer, que o objeto sobrevive à sua destruição. E ao sobreviver à sua destruição, ele começa a reconhecer que o objeto existe independentemente da sua fantasia onipotente. Então, quando eu começo a descobrir isso, eu começo a instituir, por assim dizer, a realidade objetiva do objeto. Mas isso tem que ser feito gradualmente, né? No tempo do bebê. O mais importante do Winnicott, me parece isso, tem que ser feito gradualmente no tempo do bebê. Eu fiz um esquema aqui na apresentação, vou mostrar agora essa tela, de como que o objeto objetivo, então, vai passar pela ilusão de onipotência, eu tenho que criar o objeto encontrado e isso vai redundar na criatividade, nos fenômenos transicionais, na cultura, na religião, um bom desenvolvimento, né, por assim dizer, na saúde. O Winnicott vai insistir muito nesse termo, na saúde, sob a tutela de um ambiente facilitador suficientemente bom, eu consigo encontrar um lugar na cultura de tal maneira que essa ilusão de onipotência continue de alguma forma sublimada, jogada lá na cultura, mas que isso continue de alguma maneira. E de outra forma, em outra linha, o objeto subjetivo ele vai desaparecendo na medida em que eu vou encontrando as frustrações, eu passo por um longo processo de desilusionamento e aí sim eu vou constituindo o objeto objetivo, que é também parte da cultura, que é também parte da vida social, que é reconhecer que existem objetos compartilhados, objetos objetivos que não são criação apenas minha. Então esse é o esquema básico que o Winnicott está propondo aqui na sua teoria do desenvolvimento.
Antes de passar para a sessão teoria da comunicação, só queria lembrar, né, nesse esquema aí que eu mostrei do Winnicott, que a palavra saúde aparece e é a palavra que ele usa no texto dele, healthy. Na tradução brasileira, o tradutor vai escolher traduzir geralmente esse healthy como normal, né? Existe uma diferença importante entre normalidade e saúde. Eu queria destacar, eu acho que o Winnicott tem uma teoria da saúde, né, que não importa para a gente aqui agora, mas ele tem uma teoria da saúde que é meio diferente, né, de uma certa teoria da normalidade, ok? Então é só uma observação técnica aqui de tradução, mas que eu acho importante deixar destacado. Então, na seção teoria da comunicação, ele já vai começar a abordar o problema que ele está trazendo, assim. Então, tem alguma parte nossa que se comunica, né? Tem um tipo de comunicação que é um tanto não comunicável, um paradoxo, né? Um tipo de comunicação anterior à linguagem, e tem uma outra comunicação que vai aparecer, né, a partir do aparecimento do objeto objetivo. Então, na medida em que o objeto é subjetivo, é desnecessário que a comunicação com ele seja explícita. Então, nessa primeira fase, com o objeto subjetivo, você não precisa de comunicar, porque na ilusão de onipotência, você e o objeto são mais ou menos a mesma coisa, né? O sujeito e o objeto, eles se misturam. O objeto é criação do próprio sujeito, é parte dele, existe por ele, etc. Então, existe toda uma primeira fase aí que a comunicação ela não é muito necessária, ou se ela existir, ela é de uma outra ordem, ela é uma comunicação sem muito intermediário, como a linguagem, por exemplo. Quando o objeto é percebido objetivamente, ocorrem duas coisas novas: o uso de comunicações, incluindo a linguagem, né? E o self não comunicante, o núcleo pessoal do self, que é um isolado verdadeiro. Tá vendo? A partir daqui, ou seja, a partir do aparecimento do objeto objetivo, o Winnicott já começa a distinguir dois tipos de self, né? O self verdadeiro, incomunicável, núcleo, centro, que é verdadeiro, que não é acessível nem por esse falso self, e um outro self, falso self, que comunica, que usa linguagem. Interessante. Interessante notar, né, que o self verdadeiro não existe desde o início, né? Nesse texto aqui, para mim, fica muito claro, né? O Winnicott não está pressupondo a existência de um self verdadeiro desde o início na vida do bebê, né? É preciso haver, então, condições ambientais específicas para que esse self verdadeiro se constitua. O Winnicott não está propondo a existência de um self desde o início. Esse self tem que ser constituído. Mesmo esse self verdadeiro, que é incomunicável, que é, por assim dizer, inalcançável. O Winnicott então vai distinguir essa mãe ambiente da mãe objeto. Vou falar um pouco dessa distinção, mas à medida em que a comunicação só aparece quando a mãe ambiente, ela não é confiável. Daí aparece essa noção de reliability, né? Quando essa mãe é unreliable, ela não é confiável, ela não é, por assim dizer, estável o suficiente, essa desconfiança vai acontecer, e daí eu preciso utilizar de outros mecanismos para entrar em contato com essa mãe. Então, quando ela falha de alguma maneira, a mãe é suficientemente boa, é que eu começo a usar essa comunicação. E aí, quando ela começa a falhar, ela se torna a mãe objeto. Então, a mãe ambiente tem a ver com essa mãe do objeto subjetivo, né? Um ambiente que está ali meio que apenas como holding estável para eu conseguir inventar o objeto que eu encontro. Essa é a mãe ambiente. A mãe objeto já é uma mãe pulsionalizada, por assim dizer, erotizada, e já mostra suas falhas que eu preciso destruir para reconhecer como um objeto não eu, né? Que eu já começo a comunicar de alguma maneira, ou seja, uma mãe que já não está muito no meu controle onipotente. Se a mãe se coloca no lugar da criança, né, se a sua confiabilidade, né, reliability, dominar a cena, então não há propriamente comunicação. É esse paradoxo que o Winnicott quer insistir, né? Então, se ela se identifica plenamente com o bebê, essa comunicação vai ser no mínimo paradoxal, né? Uma comunicação silenciosa. Eu sei o que você está sentindo, eu te dou o seio no momento que você precisa dele, eu te limpo no momento que você está precisando disso. Não é uma comunicação efetiva, né, com o uso da linguagem, é uma identificação quase que telepática, assim, a imagem que me vem é da telepatia mesmo.
né? Não tem muita linguagem aqui, tem um certo tipo de identificação quase que imagética, por assim dizer, da imagem, é da sensação, é do afeto, mas não é da palavra, não é do fraseamento, nada disso, né? É muito anterior a isso. Apenas quando o objeto vai se tornando objetivo, né, que faz sentido, então, contrastar a comunicação com os seus opostos, né? Essa é a ideia do Winnicott. Então, falar de comunicação contra o silêncio, contra o não comunicar, só quando o objeto vai se tornando objetivo mesmo. Não faz sentido falar de não comunicar nessa fase inicialíssima, né, do objeto subjetivo. Não existe isso, né? Não é um não comunicar aqui. É um comunicar silencioso, é um comunicar tanto telepático, por assim dizer, né, mimético, enfim, identificatório, hiperidentificatório. Não é exatamente um não comunicar, né? O não comunicar vai ter toda uma importância quando o comunicar começa a aparecer, né? Quando eu começo a reconhecer o objeto objetivo. Na seção o objeto objetivamente percebido, o Winnicott vai efetivamente então começar a dizer dos opostos do comunicar.